Bem-vindo ao Investimento Prático. Eu sou Fernando Furtuoso e hoje eu quero te revelar um dos segredos mais bem guardados da elite patrimonial do Brasil. Um segredo que explica por que algumas pessoas continuam crescendo mesmo quando o mercado está em crise e outras ficam paradas esperando o momento certo que nunca chega. Você vai entender por que o consórcio deixou de ser apenas uma forma de comprar parcelado e se tornou o principal instrumento de crescimento para quem quer construir patrimônio sem se expor a riscos do mercado financeiro. E se você acha que o consórcio é coisa de quem não tem dinheiro, esse vídeo ele vai virar uma chave importante aí dentro da sua cabeça. Nos últimos anos, eu tenho acompanhado um movimento silencioso entre grandes investidores. São empresários, profissionais liberais, famílias que já têm um bom patrimônio e que estão mudando completamente a forma de pensar sobre investimento. Esses investidores discretos não querem holofotes. Eles não estão preocupados em aparecer, em apostar em ações do momento ou seguir o hype do mercado. Eles querem crescer com método, segurança e previsibilidade. Sabe aquele investidor que prefere dormir tranquilo, sabendo que o patrimônio dele está bem protegido, ao invés de ficar aí a noite inteira acompanhando o sobe e desce da Bolsa de Valores? Esse é o perfil. São pessoas que entenderam que crescer de forma consistente não tem nada a ver com correr riscos altos, e sim com estruturar bem o patrimônio. Durante muito tempo, o consórcio ele foi visto como uma solução para quem não tinha crédito no banco. Mas hoje o jogo mudou. Hoje, os investidores mais inteligentes perceberam que o consórcio é, na verdade, uma forma de financiar o próprio crescimento sem pagar juros, sem depender de aprovação bancária e com total controle sobre o tempo e sobre a estratégia. Então vamos lá, pensa comigo. Num financiamento, você paga uns juros altos, o banco lucra e você assume o risco. No consórcio não há juros, existe sim uma taxa de administração e o próprio grupo financia os participantes. É um modelo coletivo que funciona há décadas e que, usado da forma certa, permite planejar aquisições, comprar imóveis ou até aumentar o patrimônio sem se descapitalizar. Isso muda tudo. É a diferença entre o comprador emocional e o investidor racional. O comprador entra por necessidade, buscando a menor parcela. O investidor entra por estratégia, sabendo que o consórcio é uma ferramenta de alavancagem patrimonial. Deixa eu te dar um exemplo real de um cliente que eu atendi recentemente. Ele tinha R$400 mil aplicados em renda fixa, rendendo algo em torno a 0,9% ao mês. O objetivo dele era comprar um imóvel de R$1.200.000 para alugar. Só que ele não queria se descapitalizar. E o que nós fizemos foi simples. Ao invés de usar todo o dinheiro, ele entrou num consórcio de R$1.200.000. Deu um lance de 350 mil e foi contemplado logo no início. Ele comprou o imóvel à vista, com desconto de 8% sobre o valor da tabela, porque o vendedor precisava de liquidez imediata. No final, ele manteve parte dessa reserva aplicada. Ele comprou um ativo com desconto e ainda começou a gerar renda de aluguel no mês seguinte. Isso que eu chamo de alavancagem patrimonial segura. Ele não precisou correr risco na Bolsa de Valores, nem esperar a valorização do fundo imobiliário, nem financiar nada pagando juros. Ele usou o método, planejamento e o poder do consórcio. Quando você entende essa lógica,
Percebe que o consórcio é um jogo da previsibilidade. Você sabe quanto vai pagar por mês, por quanto tempo e qual crédito vai receber. Você sabe o tempo de maturação. Sabe quanto vai pegar e o quanto vai colher. E o melhor, não depende do clima ou da economia. Enquanto o mercado muda o tempo todo, o consórcio ele mantém o planejamento estável. É isso que os investidores discretos buscam: previsibilidade e controle. Esses investidores, eles costumam adotar uma estratégia de combinação. Parte do capital permanece líquido, aplicada em investimentos conservadores. A outra parte vai para o consórcio, como uma forma de adquirir ativos com desconto e previsibilidade. E o restante fica disponível para aproveitar oportunidades que surgem no caminho. Eles não travam todo o dinheiro, mas também não deixam tudo parado. Eles criam um movimento patrimonial com segurança. Agora, olhando para o cenário atual, essa estratégia faz ainda mais sentido. A Selic está em 15% ao ano. Parece alta, mas a tendência de queda é gradual. E quando isso acontece, o rendimento da renda fixa diminui. Ao mesmo tempo, o crédito bancário ainda está caro, o que torna o consórcio uma ferramenta extremamente estratégica. O mercado imobiliário ele passa por um momento de ajustes. Muitos vendedores estão oferecendo descontos para fazer caixa. E quem tem carta de crédito contemplada, ou até quem tem carta ativa e estratégia definida, tem o poder de compra. É o mesmo raciocínio de quem guarda munição em tempos de guerra. Quem tem liquidez e crédito domina o tabuleiro. Outro caso real. Uma investidora entrou em um consórcio de R$600 mil, sem pressa de ser contemplada. Ela manteve o dinheiro aplicado no Tesouro Selic e deixou o consórcio rodando. No início de 2025, quando muita gente estava vendendo imóvel com desconto, ela foi contemplada. Comprou o imóvel de 550 mil por 480, R$70 mil de economia real, fora o rendimento que ela manteve nesse período. Essa diferença é o tipo de lucro invisível que os investidores discretos enxergam, mas o público em geral ignora. E o poder do time financeiro sem risco de mercado. A maioria das pessoas entra no consórcio com a mentalidade de comprador, que é a menor parcela. Ele quer ser sorteado logo, não entende a lógica do grupo. O investidor estratégico, ele pensa diferente. Ele não está preocupado com o valor da parcela, mas com o potencial de ganho. Ele escolhe o grupo certo, ele analisa o histórico de contemplações, ele entende o comportamento dos participantes e se posiciona de forma inteligente. A contemplação é consequência de estratégia e não de sorte. Muita gente também confunde alavancagem com endividamento, mas existe uma diferença enorme entre os dois. O endividamento é quando você gasta o que ainda não tem. E o bem que você compra perde o valor com o tempo. A alavancagem patrimonial é quando você usa recursos de terceiros para adquirir ativos que valorizam ou geram renda. O consórcio, ele se encaixa nessa segunda categoria. Você usa o capital coletivo do grupo para antecipar o seu crescimento patrimonial, sem pagar juros e sem depender de aprovação bancária. É uma alavancagem limpa, previsível e controlada. Pensa em 2 investidores com R$300 mil. O primeiro
compra um imóvel de 300 mil à vista. O segundo usa 150 mil para entrar em um consórcio de 600 mil e mantém os outros 150 mil aplicados. O segundo investidor, ele pode ser contemplado e adquirir um ativo 4 vezes maior do que o seu aporte inicial. Enquanto ele espera, o dinheiro vai continuar rendendo. Ele ainda pode revender a carta de crédito com um ágio de 10, 20, 30%, algo que muitas vezes supera o rendimento da renda fixa. No final, ele cresce com segurança e previsibilidade, sem se expor à volatilidade do mercado financeiro. E tem aqui mais um ponto importante. O consórcio, ele não é renda variável. Ele não depende da bolsa, de câmbio ou do humor do mercado. O valor da carta, ele é corrigido por índices sólidos, como o INCC ou o IPCA, que protege o seu poder de compra. E por não ter correlação com outros mercados, o consórcio, ele é uma excelente ferramenta de diversificação. É o pilar de estabilidade dentro de uma carteira patrimonial. O investidor estratégico entende que o consórcio é instrumento de estruturação e não entra por impulso. Ele faz diagnóstico, ele planeja e age. Define objetivos patrimoniais, avalia grupos com melhor histórico e decide quando investir. Quando manter líquido e quando serão o destino do seu crédito quando ele for contemplado. Essa disciplina que separa o investidor do mero participante dentro de um grupo de consórcio. Um exemplo disso é um cliente meu, empresário do setor de tecnologia. Ele montou 3 cartas simultâneas, uma de 300 mil, outra de 600 mil e outra de 900 mil, cada uma em um grupo diferente. Ao longo de 3 anos, ele foi contemplado em 2 dessas cartas. Ele vendeu uma carta com ágio de 15% e a outra ele usou para comprar um imóvel comercial com desconto e manteve a terceira carta rodando como uma reserva. No final, ele teve um ganho patrimonial de quase 400 mil reais sem depender da bolsa de valores e sem comprometer o caixa da empresa. Essa é a essência dos investidores discretos. Crescer com método e paciência. E num mundo tão estável, essa postura faz muito mais sentido. A gente viveu a pandemia, guerra, alta de juros, crise política, desvalorização cambial e quem estava 100% exposto ao mercado sentiu essas perdas. Quem tinha parte do patrimônio em instrumentos previsíveis, como o consórcio, atravessou essas crises com tranquilidade. A segurança patrimonial não está em tentar acertar o momento certo do mercado. Está em ter uma estrutura sólida que resiste ao tempo. O consórcio, ele é um investimento que recompensa quem tem visão de longo prazo. Ele transforma o tempo no seu aliado. Cada parcela é uma construção de um ativo no futuro. Cada lance é uma aceleração estratégica. Cada contemplação é uma virada de chave de patrimônio. Enquanto muitos estão reagindo ao curto prazo, os discretos estão plantando patrimônio com calma e consistência. Se você está começando a olhar para o consórcio com uma mentalidade de investidor, alguns pontos são essenciais. Analise primeiro o grupo, entenda a taxa de administração, planeje o uso do crédito e mantenha a liquidez. Enquanto o consórcio roda, é gestão patrimonial estratégica. E olha só que interessante. A nova geração de ricos fala cada vez menos sobre dinheiro. Eles não ostentam, eles constroem. São empresários e profissionais que usam tempo e estratégia e não dependem da sorte. Em um país como o Brasil, onde o crédito é extremamente caro e o mercado financeiro
muito volátil, o consórcio ele virou uma ferramenta recorrente entre quem entende de verdade de patrimônio. Esses investidores silenciosos descobriram que não é sobre ter sorte, é sobre ter método. Imagina só um investidor com R$1 milhão em caixa. Ele pode comprar um imóvel e ficar com zero liquidez. Ou ele pode aplicar 400 mil em cartas de consórcio, um de 600 e outro de 800 mil, e manter 600 mil reais aplicados na renda fixa. Em poucos meses, se ele for contemplado, ou mesmo que demore anos, ele compra um imóvel de 800 mil reais sem usar todo o capital. Se decidir vender a carta, ainda lucra com o ágio. Crescimento planejado, previsível e sem risco de mercado. Esse é o jogo que grandes estão jogando, enquanto muitos ainda discutem se o consórcio vale a pena. O erro, ele não está no consórcio. O erro está em como as pessoas entram nele. Quem entra como comprador busca a menor parcela e torce para ser sorteado. Quem entra como investidor planeja, analisa e executa com estratégia. E se você chegou até aqui, já entendeu que a lógica mudou. O consórcio ele deixou de ser um plano de compra parcelada e ele se tornou uma ferramenta de construção patrimonial. Então, aqui vai o meu convite. Faça um diagnóstico patrimonial, simule oportunidades de consórcio para o seu perfil e veja na prática como aplicar essa estratégia. Se você aí, quer entender o passo a passo como usar o consórcio para crescer com segurança e previsibilidade, você vai acessar agora o link aqui na descrição e vai conhecer o método consórcio estratégico. Lá eu explico como montar o seu plano de crescimento patrimonial sem depender da sorte e sem risco de mercado. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa mudar a forma de enxergar o consórcio e se inscreve aqui no canal Investimento Prático para acompanhar os próximos episódios. Porque o conhecimento certo, aplicado com estratégia, transforma o seu patrimônio e o seu futuro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.